Boa noite, turma T54. Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Se mantendo em casa. Hoje a gente vai ter mais uma aula, né, da disciplina de oncologia, no qual a gente vai ver sobre lesão vegetante maligna, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente consegue, enquanto profissionais da área da saúde, fazer para ajudar esses doentes de câncer, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um segundo. E aí a gente já começa a conversar. Eu vou, como sempre faço, deixar isso disponível, né, lá no aplicativo para vocês estarem usando isso como base, né? E vou deixar também atividade para vocês poderem responder, tá bom? E aí a gente tem o prazo daquela uma semaninha, né? A disciplina já está chegando ao finalzinho, né? A gente tem mais uma aula e na próxima semana já é a prova, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesão vegetante maligna, né? O que seria isso? Se a gente for definir, a gente sabe que o tumor está lá dentro do nosso organismo crescendo, né? E chega ao ponto de alguns tumores conseguirem invadir a pele, ou seja, ele se exteriorizar, sair para fora da pele nossa. Isso é muito comum, né, em câncer, né, de pele, né, que forma aquelas lesões, câncer de bexiga, então o tumor vai crescendo tanto da bexiga que ele sai para fora. Então fica aquele tumor crescendo na barriga, por exemplo. Câncer de mama também, isso é muito comum acontecer, né, do tumor se exteriorizar, né. Eu vou mostrar umas fotos para vocês poderem entender isso um pouquinho melhor, né. Essa exteriorização pode ser um resultado da progressão desse tumor, né? Ou por uma doença primária, ou seja, naquele local onde ela está, né? Ou pela implantação de um tecido neoplásico de forma acidental na pele. Então, digamos assim, vamos imaginar que o paciente fez uma cirurgia de câncer de bexiga, por exemplo. E aí, naquela manipulação toda da cirurgia, sem querer, uma célula caiu na parede da pele, né? Na parede abdominal próximo da pele. Como isso é microscópico, não tem como a gente ver na hora na cirurgia, pode ser que isso, o que aconteça, quando o médico vai lá dar os pontos e suturar a cirurgia, essa célula que está de câncer, ela vai começar a crescer de forma desordenada na pele, né? Então é como se tivesse crescendo um novo tumor para fora da pele. Foi sem querer que essa célula foi parar ali, né? Isso é uma forma. E a outra realmente é que o tumor cresce, vai tomando toda a pele e vai se exteriorizando. Então, essa exteriorização é chamada de lesão vegetante maligna. Isso causa uma série de desconfortos para o paciente que a gente vai estar vendo, tá bom? Alguns aspectos que essa lesão pode ter, e aí vocês vão entender direitinho o que acontece, o quanto que é complicado para o paciente isso, né? Algumas têm aspectos de fungo, né? Igual um cogumelo ou coisa nesse sentido. Aspecto brotante, ou seja, parece um vulcão, né? Forma aquela base assim, ele vai crescendo e parece que vai explodir para fora, né? Ou uma ulceração superficial, então só vai fazer uma lesãozinha na pele, como se tivesse lacerado ou fizesse um arranhão ou machucado, tá? Essas são as menos comuns de acontecer, tá? Então vamos lá, ó. Tá vendo isso aqui? Isso é uma lesão vegetante maligna, ou seja, o tumor que ela tinha, provavelmente de um câncer de pele, se exteriorizou e foi crescendo de forma descoordenada para fora. E aí, imagina a pessoa com esse tumor exteriorizado, né? Que inclusive, por vezes, ele tem odor, ele tem causador, desconforto para o paciente, e toda a questão estética, né? Fica bem complicado para a pessoa, tá? Aqui, essa segunda foto aqui, ó, a gente tem um câncer de mama exteriorizado. Nossa, professor, isso é comum de acontecer? Infelizmente, a gente pega alguns casos, sim,
de exteriorização, né? Principalmente de câncer de mama, isso é muito comum de acontecer, né? O tumor tem que crescer e ele vai crescendo e estourando toda a pele, tá? Aqui é um câncer, provavelmente um câncer de bexiga, né? Ó, que tá aqui na parede abdominal, né? Tá vendo a cirurgia aqui que foi feita e esse tumor cresceu e se exteriorizou, ele rompe a pele, né? Então, assim, imagina o paciente convivendo com isso, quanto que deve ser complicado, tá? Essa lesão, ela varia de acordo com a localização, né? A forma, né? Aquele aspecto que deu para ter uma ideia na foto, né? De cada tipo de lesão, né? O tamanho desse tumor também vai variar, então ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, varia de acordo com o tipo de câncer que a pessoa tem, né? E a forma como o próprio organismo está reagindo a isso e deixando ele crescer. A cor é diferente, ele pode variar de cor. O odor é uma coisa assim indescritível. Só quem já teve um contato com um paciente que tem um tumor exteriorizado sabe bem o que é. Principalmente os cânceres de cabeça e pescoço, né? Então toda essa região aqui que realmente é muito mais fácil de exteriorizar, ele causa um odor impressionante. É muito, muito forte esse cheiro, tá? E aí imagina o desconforto do paciente sabendo que ele está com aquele odor, né? Exudato, então sai muita secreção e muito líquido, porque a pele está lesionada, né? Então é como se tivesse faltando um pedaço da pele mesmo que precisa de curativo, tá? Varia de acordo com a magnitude da dor, né? Então, alguns têm queixas de mais dor, outros têm queixas de menos dor, né? Então vai depender muito também do tamanho desse tumor exteriorizado. A grande maioria provoca sangramento, né? E presença de infecção, porque a pele não está mais contínua, né? Então é uma porta aberta ali para um processo infeccioso, tá? O tratamento pode ser feito uma cirurgia para retirar esse tumor, dependendo da condição do paciente, da condição do tumor, da localização. A radioterapia é bem indicada nesses casos, porque você faz a incidência da radiação em cima desse tumor para diminuir, né? E os medicamentos quimioterápicos, tá? Que é a quimioterapia que a gente já conhece. Qual que é o objetivo desse tratamento, né? O controle desses sintomas, né? Decorrente do acometimento da pele, decorrente desses sintomas. Nem sempre esse tipo de lesão tem cura, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com a lesão, muitas vezes até o óbito desses pacientes, eles convivem com isso, tá? E o objetivo de tudo isso é a gente melhorar a qualidade de vida do paciente. Por experiência própria, eu já vi casos de tumor, principalmente eram de pescoço, né? Que o paciente estava, parecia que ele tinha um outro pescoço acoplado a ele. Então, imaginem uma outra do tamanho da nossa cabeça grudado no pescoço dele. E aquilo tinha um odor muito forte para o paciente, né? A ponto de que ele estava até internado fazendo o tratamento para tentar melhorar um pouco essa condição de vida dele, tá? Porque já não tinha muito mais o que operar. Então, tinha que tentar, no mínimo, diminuir aquele tumor para a gente ver se tem uma qualidade de vida um pouco maior, né? Foi bem complicado. O tratamento, em grande parte, na nossa parte, o que a gente consegue fazer? É a questão de curativos. E por que eu faço curativo? Então, de novo, a pele está lesionada, a pele lesionada é porta para infecção, né? Então, eu tenho que preservar ao máximo o paciente, então, a pele desse paciente. E a lembrar que, assim, a gente tem as células boas, né, ao lado do tumor e que precisam ser mantidas. Então, quando a gente faz um curativo, a gente está mantendo o leito da lesão úmido, né, e preservando essas células sadias, tá?
A gente tenta ao máximo evitar que tenha ressecamento o leito dessa lesão, né? A pele exteriorizada, ela precisa realmente desses cuidados. Tem que se ter uma boa adesão ao curativo, então precisa de uma equipe para avaliar o tipo de curativo que vai se usar. E hoje a gente tem uma gama muito grande de curativos, que inclusive eu vou mostrar alguns deles para vocês aqui com as imagens, para vocês terem ideia de tudo que a gente pode fazer por esses pacientes, né, da condição, tá? Alívio da dor, né, então existem algumas medicações tópicas que a gente consegue colocar através de corticoides, por exemplo, que a gente diminui um pouco a dor desse paciente, pelo menos localmente, assim como a gente toma algumas medicações, né, dá algumas medicações para o paciente para poder ajudar no controle dessa dor, tá? O outro objetivo é diminuir o risco de sangramento, então lembrando que esses tumores são extremamente vascularizados, né, e eles precisam disso para continuar crescendo, então, a partir do momento que eu estou exteriorizando isso, eu tenho bastante risco de sangramento, ou seja, é um canal aberto para provocar mais complicações ainda para o paciente, tá? Não só infecção. O curativo tem o objetivo de favorecer a epitelização para a gente tentar ao máximo fechar essa lesão e essa pele, tá? Provocar um desbridamento autolítico do tecido desvitalizado, então alguns medicamentos e alguns produtos que a gente usa, a gente consegue tirar desbridar, né? Tirar aquele tecido morto que está ali, né? Serve também para evitar o trauma, então, a gente protegendo o leito da lesão, protegendo o tumor, a gente evita que qualquer coisa lá bata, né? Controle da hemorragia, por vezes esses curativos são compressivos, né? Para poder manter aquilo sob pressão, para que não tenha um sangramento muito grande, tá? Que nem aquela foto do câncer de mama que eu mostrei, eu já peguei pacientes também com câncer nessa proporção, né? Foram 2 casos que marcaram bastante, né? E a paciente, inclusive, estava gestante, então o risco era muito maior, né? O descontrole era muito maior, porque o organismo muda muito, né? Na gestação. E aí, ela chegou sangrando bastante, né? Os médicos conseguiram fazer um curativo compressivo com homeostáticos, né? Com compressão e com medicação para clampear e para parar aquele sangramento. Optou-se pelo parto, né? Prematuro, ainda que prematuro, para poder salvar a vida dela, para fazer algumas outras medicações e salvar o bebê também, tá? Ela veio, infelizmente, falecer um mês depois, né? No hospital, em decorrência do câncer, do estágio avançado que estava, né? E a bebê saiu bem da UTI, né? Esses curativos permitem trocas gasosas, né? Permite o isolamento térmico, então essa pele tem que estar protegida para não ter uma troca ineficaz de gases e para que não se queime, não lesione ainda mais a pele, né? Alguns curativos conseguem absorver ou conter o exudato, né? Aquela secreção que vai estar saindo. Tem que se estabelecer, no mínimo, uma melhora da simetria corpórea. Então, tentar melhorar a estética para esse paciente, né? Tentar fazer ele parecer o mais normal possível sem essa lesão, tá? A gente tem que estar sempre avaliando esses curativos, então, o que eu vou levar em consideração quando eu vou fazer uma avaliação desse tumor, né? Qual que é a origem desse câncer, né? Desse tumor? Qual que é a localização, né? As características dele, ou seja, como que está esse tipo de lesão, né? Essa lesão vegetante, né? O estágio da doença que está o paciente, né? Se está com metástase, se não está, e condições físicas, emocionais e econômicas do paciente, porque, via de regra, esses pacientes não ficam muito tempo internados. Então, não adianta eu ensinar ele a fazer um curativo com
com uma esponja ou com um algenato de cálcio, por exemplo, que são materiais mais caros, se ele não vai ter condições econômicas de comprar isso, tá? Então vai ser bem complicado. Não adianta eu fornecer treinamento se ele não vai conseguir comprar e fazer isso para se cuidar, tá bom? A gente tem alguns principais tipos de curativo ou de tratamento, né? O algenato de cálcio, por exemplo, ele consegue fazer o desbridamento, que a gente chama, né? Ele vai tirar o máximo daquele tecido desvitalizado, tentando limpar e destruir aquela lesão o máximo que se conseguir. Tá? Esponjas, então, se a gente for pensar que tem essas lesões provocam exudato, eu posso usar uma esponja para absorção, né? Aquelas da Convatec ou da Curatec, por exemplo, né? Uma esponjinha mesmo, ela parece uma esponja de absorção mesmo, né? Hidropolímeros também são plaquinhas que ajudam bastante na absorção de secreção. Claro que não adianta eu colocar um hidropolímero, por exemplo, quando eu tenho muita secreção. Então, eu tenho que dosar bem. O que eu quero fazer? Qual que é o objetivo desse tratamento, né? Desse curativo? Se for uma que está com muito exudato, por exemplo, é melhor eu optar por uma colocação de uma esponja do que um hidropolímero, tá? Senão a gente vai estragar. Geralmente, as plaquinhas de algenato, essas esponjas e os hidropolímeros, eles duram até uma semana sem que a gente precise trocar o curativo. E trocar significa não trocar o curativo primário, ou seja, eu não preciso tirar a plaquinha que eu coloquei no paciente, mas todo o curativo de fora, a gase que fica em cima, o micropor, isso a gente tem que trocar diariamente, tá bom? A gente só não mexe na placa que tá ali, tá? Ah, professora, como que eu vou saber quando que eu tenho que trocar essa placa? Elas mudam de cor e de aspecto. Então, por exemplo, a esponjinha, que ela é cor de rosinha, ela fica com um aspecto mais amarelo, mais leitoso. Ela dá a impressão de que ela não está absorvendo mais nada, ela muda de cor. O algenato e os hidropolímeros também, eles ficam muito mais com aspecto de estar encharcado, né? Esteroides tópicos, então, algumas pomadas à base de betametasona, por exemplo, elas conseguem diminuir a dor local, né? O corticoide tem essa função também, tá? Dispositivos para ostomia, ou seja, imaginem que esses tumores, eles podem fazer uma fístula, né? Geralmente isso para câncer de bexiga, ou de bexiga, ou de intestino, por exemplo, e aí eles começam a sangrar por demais, né? A sangrar e a eliminar uma secreção muito grande, né? Uma fístula. Então, câncer de bexiga, por exemplo, pode estar drenando urina por ali, né? Então, imagina que toda a urina do paciente, ele vai estar saindo para fora do corpo. E como que a gente vai conter isso? Através dos dispositivos. Então, a gente coloca como se fosse uma bolsa de colostomia, que eu vou mostrar para vocês. Alguns agentes hemostáticos, então, como eu falei, lembra daquela plaquinha? Ela é uma plaquinha que eu usei na paciente. Ela é uma plaquinha branquinha, parece uma fibra. Igual se fosse uma fibra de vidro ou de carbono, por exemplo, com os fiozinhos todos juntinhos. Então, essa plaquinha a gente consegue controlar o sangramento da lesão, tá? Outros tipos, pode-se usar medicamentos vasoconstritores e medicamentos para dor, tá? Para a gente poder controlar ao máximo isso que a gente tem. Então, vamos lá. Aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo? Até a marca, mas é um dos que é mais em conta e que tem bastante função. Essa plaquinha aqui é de algenato de cálcio, né? Esse branquinho, então ele vai mudar de cor, ele vai ficar amarelado, às vezes até verde.
E pode ser que por conta, depende da quantidade de exudato que tá, ele pode saturar antes, às vezes 1 dia, 2 dias, por exemplo, ele já mudou. E aí sim eu troco esse curativo antes do que era previsto, tá bom? Essa esponjinha, né, ou que a gente chama de aquacel, por vezes ele tem até prata, que dá para ajudar a tirar um pouco do odor, tá? E aí você consegue não só absorver toda a secreção, como melhorar a questão do cheiro, né? Daquele odor, daquele exudato, tá? Então ela é rosadinha. De rosadinha, por exemplo, ela vai ficar com uma coloração amarelada também, tá? E da mesma forma, pode ser que isso aconteça bem antes dos 7 dias. Isso aqui é uma plaquinha de hidropolímero, né? Também tem uma esponjinha para absorção, só que ela absorve menos secreção do que a esponjinha, tá? O aquacel, por exemplo, tá bom? Mas também pode ser usada com essa função, tá? Dos 3 aqui, o algenato de cálcio, ele consegue, além de absorver a secreção, ele limpa essa ferida, tá? Ele tem propriedade de desbridamento, tá? Aqui é uma betametasona, ou seja, um corticoide tópico, que a gente pode usar, né? Coloca na gase e coloca ali. Ele vai aliviar a dor também do paciente, tá? Pelo menos localmente, né? As bolsas de colostomia, e aí, de ostomia ou de colostomia, que a gente tem que ensinar o paciente a colocar e realizar essa troca. Geralmente elas duram até 1 semana, essa plaquinha que fica colada por fora da lesão, mas pode acontecer de descolar antes, tá? Então tem vários tipos, vários formatos. Essa aqui, por exemplo, a bolsa já é acoplada à placa adesiva. Nessa bolinha aqui, a gente consegue cortar de acordo com o tamanho da lesão que eu tenho que colocar. Então, geralmente a gente deixa um pouquinho a mais de lesão, né, de espaço, para a gente poder encaixar isso sem estar batendo na ferida, tá? E aí ele vai enchendo isso aqui de urina ou de fezes, por exemplo, dependendo de onde está essa fístula. E aí o paciente vai ter que ir trocando como se estivesse com uma bolsa de colostomia mesmo, tá? Se descolar, a gente tem que colocar, trocar todo o conjunto, tá? Essa outra aqui, a placa é separada da bolsa, né? Ela é um pouco mais cara, né? Mas que a gente consegue, inclusive, pegá-las pelo SUS, né? No posto de saúde tem como se disponibilizar. Então, para casos de câncer, por exemplo, de bexiga ou câncer de intestino, é feito um cadastro no posto de saúde e o governo fornece esses materiais para o paciente, tá bom? E esse aqui, por último, para mostrar para vocês, é uma plaquinha lá de homeostático, tá? Ela é branquinha, né? Ela queima, né? Ela cauteriza esse sangramento, tá? Claro que não é um sangramento em grande quantidade, que ela também vai conseguir conter, tá? E aí tem que tomar muito cuidado com esses tipos de lesão, tá bom? Essa foi a aula de hoje, tá bom? Espero que tenham entendido um pouco mais sobre lesão vegetante maligna, tá bom? A gente se vê na próxima aula, né? Quinta-feira a gente está junto de novo. E já está quase no finalzinho, tá bom? Então, só lembrando, eu vou deixar disponível esse material para consulta de vocês e vou deixar atividade também para ser respondida por lá, tá bom? Abraço a todos, se cuidem e até a próxima.